Olá! Segunda-feira, dia 4 de maio. Primeira segunda-feira do mês. Positividade em Foco, começando mais uma semaninha juntos. Essa semana tá muito especial, muito maravilhosa. E hoje a gente vai começar com uma super convidada, amiga querida, que quem me trouxe foi a psicologia positiva. E ela já entrou aqui, é a Bianca Souza. Eu vou chamar você, Bia. A gente hoje vai falar sobre um assunto para a gente poder entender um pouquinho quem a gente é e o que a gente pode fazer nesse momento atual. Oi, Bia! Um beijo! Saudade! Saudades. Como você está? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Também tô te ouvindo bem. E aí, como é que estão as coisas por aí? Estamos nos cuidando aqui nessa quarentena, né? Assistindo bastante live de conteúdo. Você é uma das lives que eu assisto bastante também. Acho que é aproveitar esse momento, né? É Aproveitar esse verdade. momento para a gente realmente estar mais positivo, aprender com o momento e manter o movimento também, né? A gente tem que Bem, estar mais interno, assim, mais energia vamos dizer, um pouco mais introspectivo, mas também, ao mesmo tempo, como que é possível fazer a força, né, a energia do Yang, que é o fazer também, que não dá para sim. parar tudo, né? Muito bom, muito bom. É, pois é. E eu tava contando que hoje a gente vai falar sobre os quatro arquétipos, né? E guerreiro, visionário, curador e E mestre. mestre. E para a gente falar um pouquinho das características dele, né? Deles, de cada um deles, falar como é que a gente pode, aonde que a gente se enxerga, né? Em cada um, né? O que que a gente tem de característica de cada um e como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia para a gente enfrentar não só essa pandemia louca, mas os momentos inusitados da vida, né? Os momentos que a vida, eu chamo de tsunami pessoal, né? Os tsunamis pessoais que a gente enfrenta, né? Em que momento que a gente pode, né, incorporar que arquétipo, né? Usar isso para o nosso bem, tendo um olhar positivo, né? O Positividade em Foco está aqui desde o dia 24 de março e surgiu de um momento de muita tristeza. Eu falo isso, acho importante falar isso, porque a gente que trabalha com psicologia positiva sabe que a gente pode tirar o melhor das nossas dores, né, Bia? E eu falei, não, eu preciso usar o conhecimento que eu tenho, né, a rede de contatos maravilhosas que eu tenho, né, os amigos que essa minha nova carreira de desde 2014 para cá, né, dentro do coach, da psicologia positiva, da constelação familiar, me trouxe, que são pessoas realmente que têm esse olhar diferenciado, né, esse alto astral, e eu acho que a gente junto está conseguindo botar um pouquinho de positividade mesmo aqui todo dia. E hoje temos essa convidada linda, especial, que eu amo muito, que é uma querida e que a psicologia positiva me trouxe. Então, Bia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é você, sobre o seu trabalho. Você também está super ativa agora na quarentena, né? Um projeto lindo aí com a Mary, né? Que eu tô vendo. E fala um pouquinho de tudo que você está fazendo, do seu, sabe, sua carreira, seu trabalho, seu conhecimento um pouquinho. O que você quiser. O espaço agora é seu. Vamos lá. Ah, meu Deus, sim. Vai perguntando que fica mais fácil. Não, a gente vai indo, vai indo. Ai, Mas começa eu se tenho. apresentando, falando o que você faz e tal, como é que é o seu trabalho. Tá certo. Então, eu comecei, na verdade, eu falo que no desenvolvimento humano não era o meu propósito, vamos dizer assim, no início, mas eu acho que quando você tem o propósito, ele vai te chamar ao mesmo tempo. Você tem que prestar atenção nos caminhos que você vai perseguindo para você sentir realmente ele chegando, né? Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento desde os 19 anos. Minha ideia antes era fazer moda e eu consegui uma bolsa só que não consegui para moda. Então fui fazer administração, com ênfase em RH na época. Meu primeiro estágio já foi na área e eu só fui crescendo dentro dessa área. Mas tem um Aí em São momento, Paulo, né?
em São Paulo. E aí tem um momento que eu, bem o que você falou dos tsunamis pessoais, que por mais que eu tinha promoções, eu me achava maior incompetente. E ele falou assim, mas como você está se achando incompetente se você está tendo promoção? Né? E aí eu fui numa palestra e conheci uma coach, né? Ela falou assim, não, como que ela falou na palestra dela? Ela falou assim, que um cliente meu entrou com uma formiga no consultório e saiu sentindo um leão. Eu falei, nossa, é isso que eu tô precisando. Nossa, maravilhoso! Que mega transformação, né? É isso mesmo. E eu fiz um processo com ela e eu falei, nossa, imagine se eu já usar essas técnicas dentro dos treinamentos que eu já faço. E aí que eu Sim. entrei, né? Eu fiz a primeira formação do coach, e aí fui me especializando em treino, fiz a psicologia positiva, que aí para mim foi assim, ponto definidor, gente. Você não volta mais. Travou, deu uma travadinha. Ah, voltou. Que eu percebi mesmo que tinha que respeitar a minha essência e que isso ia fazer a diferença, né? Sendo positiva e sendo mais autêntica. E foi assim que eu consegui dar uma super virada de chave na empresa que eu trabalhava na época, apesar de 2015, era 2015, época de crise também, Sim. mas teve resultado dentro da empresa. Teve redução do turnover, teve um índice de maior felicidade mesmo dentro da empresa, pesquisa de clima, e eu decidi sair da empresa depois que tinha alcançado isso, porque foi assim, posso ajudar mais pessoas. E também quando eu fiz o Master Coach, que eu conheci os arquétipos. E eu fiz muito próximo, né, psicologia positiva do Master Coach. E aí, quando eu comecei a atender as pessoas falam assim, nossa, aquela sessão dos arquétipos, aquela sessão. Então, eu falo, nossa. Pudim veio te dar um oi e já está indo. Muito obrigada por sua participação, Pudim. Vamos lá. E aí, eu falei assim, nossa, isso aí tem algo a mais, essa parte dos arquétipos, porque foi uma sequência, assim, de muitas pessoas falando da sessão específica, daquela sessão específica. Eu falei, então... Como um diferencial, né? Sim, e aí eu fiz uma outra especialização, que aí meu TCC foi sobre esse assunto, né? Os efeitos terapêuticos dos arquétipos. E aí as pessoas que fizeram, fiz estudo de caso, né? E as pessoas aumentaram o bem-estar dela em até 20%. Então, o que eu percebi também de tudo isso, né? Que, assim, conforme a gente vai tendo aquele conhecimento, praticando na nossa vida, a gente consegue ajudar mais pessoas, porque as pessoas vão querendo saber também, né? Nossa, o que você fez que melhorou? Né? E aí você vai podendo ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então eu vejo que o meu caminho é assim, ele foi muito não era minha intenção, mas depois eu me apaixonei e só quis me especializar nisso e ajudando tantas pessoas aí, né? E fazendo conexões muito importantes também, né? Eu vejo assim, né, você, outras pessoas também que a gente acaba conhecendo nesse mundo, né, do desenvolvimento humano, que tem algumas pessoas que passam e outras pessoas que até mesmo mais distante, né? Você no Rio, mas a gente continua conectado. Ah, é verdade. Eu acho que a conexão é independente de espaço físico, né? De estar vendo todo dia, né? Então, eu acho que o que eu venho percebendo desde 2014, com essa minha mudança para, eu também eu não era dessa área, né? Eu era da parte de marketing, eventos, mercado editorial, outro mundo, né? Mas também lidava com pessoas, né? E aí eu vim para o desenvolvimento humano e eu vim conhecendo pessoas que eu ia guardando, sabe, tipo um bolsinho do lado do meu coração? Eu ia guardando assim, não, essa pessoa é especial. Tudo bem, é de São Paulo, tudo bem, é de Goiás, tudo bem, é de Brasília, tudo bem, é de lá das Conchas, tem amigos de Teresina, tem amigos, né? São pessoas especiais que vão ficando, né? E outro dia uma amiga minha me perguntou, né? Eu mandei a programação da semana passada, e que nem o texto que eu mandei dessa semana, né? E ela falou assim: aonde você conhece essas pessoas? Gente, quanto assunto legal! Eu falei, gente, as pessoas têm que estar abertas também
né? Para conhecer as pessoas. Não adianta você querer estudar, adquirir conhecimento e ficar lá, tipo, sentado, estou aqui na minha caixinha, não quero olhar para o lado nenhum, né? Eu acho que no momento em que a gente se dispõe a trabalhar com pessoas. Dois, estudar mais ainda para estar cada vez melhor lidando com as pessoas, ajudando as pessoas. Três, é óbvio que a gente vai conhecer gente e que a gente vai ter aquelas pessoas especiais que a gente vai guardar com a gente, independente de estar aqui do lado ou não, né? Sim, com Eu certeza. acho que desde que eu comecei o Positividade em Foco, quem veio do Rio? Uma amiga minha com a mãe, uma professora, sexta-feira, uma outra amiga minha que também é coordenadora da parte educacional, uma amiga minha que trabalha com livros, mas a maioria é de fora. E tá tudo bem, né? Que esse Brasil é tão grande, né? E é que você falou, né? A gente vai se achando no caminho. E eu acho que a gente vai achando as pessoas no caminho também, né? Com certeza, com certeza. E toda essa parte de conexão já é um arquétipo que é o do curador. É verdade. Já começa com o curador. Vamos falar então dos arquétipos, de quais são? Você quer falar mais alguma coisa do seu trabalho, do que você tem feito hoje? Como é que tá? Aliás, como é que tá a quarentena? Você que saiu de um trabalho fixo, né? Da questão do ter carteira assinada, trabalhar dentro de uma empresa, e é empresária hoje em dia, né? Porque quando a gente passa a ter a nossa empresa, nós somos empresários, né? Às vezes a gente demora para assumir isso, né? Mas nós somos empresários, né? Nós lidamos com outras pessoas, outras empresas, então nós somos empresários, né? E como é que você está lidando na quarentena? Como é que tem sido a questão com os clientes? Me conta um pouquinho. O que eu percebi, eu saí da empresa, né, em 2018, e eu acredito que foi o melhor tempo, porque deu para me preparar de uma certa maneira, né? É lógico que é sempre uma surpresa também, né? E o que eu senti, pelo menos das pessoas que eu tô atendendo e até de novos clientes que estão surgindo, é que as pessoas elas estão mais abertas nesse momento, sabe? Eu achei que ia ser muito mais difícil, mas, por exemplo, eu tinha fechado um desenvolvimento de líderes com uma empresa. E assim, eu fiz a reunião, foi muito interessante. Assim, fiz a reunião, fechou. Tipo, na outra semana falou quarentena, ninguém sai mais. E eu tinha combinado de ir, né, fazer tal. Sim. E aí depois, quando saiu essa parte da quarentena, eles mandaram um e-mail falando assim: olha, Bianca, a gente quer continuar online. Se você topar, a gente faz. Então, eu falei, não, vamos fazer assim. Então, eu vejo assim, olha como a empresa, como tinha falado que ia ser presencial, talvez poderia falar, não, vamos esperar para Sim. ver e depois você retoma. E olha só, isso foi bem. Então, a quarentena começou em março, não foi? Março. Começou. Eu voltei aí de São Paulo, cheguei aqui no Rio dia 17 de março de manhã. E aí em São Paulo já estava rolando um início de estresse uma semana antes, que foi a semana que eu fiquei enclausurada de anjo na constelação familiar. Que trabalhando 120 pessoas o tempo todo lá, focada naquele, né, horário diferenciado que a gente sabe dos cursos. Então eu não tive um tempo para parar e perceber a preocupação, mas eu voltei exatamente no último dia que podia ter transporte entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu ia ficar presa aí, eu ia perturbar vocês aí, eu ia falar, Bianca, me dá um colchonete Pelo amor aí. de Deus, ajuda aí, né? Então, Mas porque é 17 de imagina, março. ia Hoje, ser um desde o dia que eu projeto. voltei, são 49 dias. Nossa, então, ia ser um projeto que ia estar parado quanto tempo, né? E essa Exatamente. empresa ela decidiu continuar. Também que eu percebi, com esse movimento também, assim, foi muito interessante, porque eu tinha colocado assim, eu tenho que estar mais presente nas redes sociais. Aí deu um impulso. Eu acho que deu um impulso para eu continuar. Lógico que no primeiro momento foi um impacto, só que, primeiro, depois dessa abertura da empresa, eu falei, não, vou realmente estar mais nas redes sociais e ajudar mais pessoas, né? Inclusive, até eu mesma, né? Eu falei assim, gente, eu comecei a seguir uma pessoa que ela faz todo um trabalho também que eu gosto nessa parte de energia e tal.
Eu falei, nossa, que coisa legal. Até procurei ela, porque a gente tem que cuidar da nossa mente também, né? A gente está ajudando a inteligência emocional das pessoas, as Sim. pessoas se desenvolverem. E até comecei a fazer também um processo de desenvolvimento com ela, né? É uma parte mais terapêutica, né? Mas o que que eu percebi? Que nesse momento ele tinha um significado maior, que também tem a ver aí com o arquétipo do curador, que é o seguinte: o que que eu posso aprender com isso? O que que esse momento ele tá trazendo, sabe, agora? E aí, como eu tava muito nesse negócio de fazer, desespero, falei, gente, também tem que ter um tempo de calma, Vamos dar um também tem respirada. tempo de descanso. Então, me permitir, assim, eu acho que uns 2 dias ficar, tipo, relax total, assim, só existindo. Aham. E depois eu falei, não, vamos agir. Só que o que que eu faço no meu dia? Eu vou fazendo uma rotina de trabalho, de descanso, até comecei a fazer exercício físico, meditação. Então eu vi que eu comecei a, assim, adaptar toda a rotina e tá melhor. Lógico que eu às vezes sinto falta, que eu sinto falta de caminhar, sabe? Eu Porque também. a gente que é um pouco mais agitado, né? Teve um dia que eu tava assim, entediada, e meu marido falou assim: por que você não dança? Você fica bem melhor quando você dança. Eu falei, eu vou dançar. Então eu comecei a dançar. Então, assim, você vai tendo outras alternativas, né? É, Mas o é. que eu percebi? Que até o número de clientes também aumentou nessa época. Tem, talvez, assim, por conta disso, né? De a pessoa falar assim, nossa, mas será que eu também não tenho que dar um tempo para mim, um cuidado para mim? E as pessoas que eu tô atendendo, sempre elas falam isso, sabe? Nas sessões, elas falam assim, olha, aqui é um momento que eu falo assim, nossa, é um momento para mim. E acho que isso estava faltando no nessa rotina intensa que estava antes, sabe? Pelo menos eu estava sentindo assim, eu estava assim, e as pessoas que estão chegando para mim estavam nesse sentimento também. Então a Eu gente tava trabalhando, a gente bem. consegue. Você sabe que o Positividade em Foco, eu comecei e falei assim, vai ser todo dia. Então eu comecei numa terça-feira, aí fui terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí mais uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegou no sábado, eu falei, eu não quero fazer hoje. Não quero. Sabe o que eu tava fazendo esse sábado que eu falei que eu não queria mais fazer no fim de semana? Eu tava lendo. E eu não queria largar o livro, porque eu estava no momento meu ali, concentrada com a leitura. E eu falei, eu não quero parar isso agora e ir fazer. A Juju chegou aí. E fazer. E fazer live. Não tô afim. Aí eu desmarquei a de sábado e domingo e comecei de novo na segunda. Aí eu fiz de segunda a sexta. E eu acho que é muito válido isso, né? É o nosso olhar positivo pro que a gente está sentindo, né? Sim, olha o aprendizado que tirou, né? Que você tirou. Ó, também tenho que ter o meu descanso, É, né? é. E chega fim de semana, sabe o que eu faço? Nada. Eu acordo, eu cuido dos meus gatos, eu cuido da casa, eu volto e fico ou lendo, ou vendo séries, ou vendo filmes, ou assistindo lives, ou vou cozinhar, mas tudo sem horário, sabe? E tipo, que der na Sim. telha. Eu também tô gostando de fazer dança, eu tô com o cabelo molhado que hoje teve zumba. Então, olha só as alternativas, né? Eu vejo assim, lógico que tem pessoas que estão mais preocupadas com essa questão do dinheiro, né? E falar, olha, eu tô nessa situação, como que pode ser e tal. E aí negocia e tal. Mas eu vejo que aumentou essa procura de, nossa, deixa eu cuidar de mim, sabe? E eu acho que esse é um grande aprendizado que veio de toda essa parte da quarentena, sabe? A gente precisa de um tempo pra gente e um tempo de descanso. Porque eu vejo que muitas vezes a gente na agenda, quando tá montando, eu percebi isso depois de um tempo. Você só coloca as atividades. Faça isso, faça isso, faça isso. E não tem nada assim, tipo, agora é a hora do descanso. A hora do ócio, né? Do ficar olhando para o teto. E isso vai fazer bem, né? Isso, a mente precisa, o corpo precisa, né? É Então eu verdade. vejo que isso é muito importante. É verdade. E vamos falar dos arquétipos, então. Fala um Sim. pouquinho. Você falou que ele foi assunto do seu TCC, né? Para quem está entrando aqui Uhum. agora, quem não conhece, são quatro arquétipos, né?
Eles têm origem no xamanismo, Bia? Sim. Então, assim, primeiro, um passinho antes, que é o conceito do arquétipo, né? Arquétipo, que veio do Jung, né? O Jung que trouxe esse conceito do arquétipo, e na verdade é o quê? O arquétipo, ela é uma imagem idealizada, ela é uma ideia ali de algo idealizado. Então tem vários arquétipos, né? Eu até dei um exemplo numa outra live, né? Mãe. Quando você pensa em mãe, você já tem um estilo ali meio que idealizado, né? Aquela mãe, amor incondicional, aquela que cuida. Nem todas as mães são assim. Só que a ideia de mãe é essa. É. Vou aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, que tá aí. Mãe, você é essa arquétipa, viu? Um beijo, te amo. Ai, isso mesmo. Então, assim, porque o Freud trouxe a questão do inconsciente, que é as coisas reprimidas lá que aconteceu na nossa infância, enfim. E o Jung trouxe o quê? Olha, tem coisas que a gente traz, mas que não foi da nossa existência. Foram coisas herdadas, né? Por isso que às vezes a gente usa termos, por exemplo, né? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, como essa pessoa é guerreira. E assim, tem pessoas que nunca nem ouviram falar disso, de arquétipo e nada, mas falam assim, nossa, como é aquela pessoa é guerreira? Mas assim, quando você fala nisso, você não tá falando que a pessoa foi pra guerra. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque tá no nosso inconsciente coletivo, né? O que é uma pessoa guerreira? É uma pessoa que ela tem persistência, ela faz aquilo com uma presença, ela é notada, ela se mostra, né? Então não é aquela pessoa que fica escondida, não, ela tá se mostrando que ela tá fazendo. E ela é Aquele que tá persistente. lutando, né? Aquele que tá lutando ali. Então isso vai do inconsciente coletivo. E aí que a gente entra mais nessa parte, né, do xamanismo, da antropologia até, né? Que aí, esses quatro, né, que a gente falou, o visionário, o guerreiro, o mestre e o curador, quem trouxe esse conceito foi a Angela Ahrens, que ela é antropóloga, e ela estudou muitos povos indígenas, muitos. E aí ela compilou isso num livro, que se chama O Caminho Quádruplo, e ela falou, pode ter algumas divergências de uma tribo para outra, Sim. mas a maioria segue esses quatro caminhos que a gente vai falar. O básico, né? Assim, vamos colocar a média do tipo de identidade é aquela. Tá. Isso. Uma coisa que eu acredito é que a gente tem os 4 arquétipos, mas sempre um ou dois são mais desenvolvidos, né? Isso tem alguma ligação com aquela questão do ser comunicador, executor, analista, planejador, ou não tem nada a ver com isso? Olha, não consigo fazer muita ligação. Tá. Porque, não consigo. Nessa parte, porque, ó, por exemplo, vamos pensar no curador aí, que a gente começou falando do curador. Tem muita coisa a ver que a gente começou falando dele, sem querer. Que é palavras-chave, amor e significado. Então, o curador, ele é o quê? Ele vai sempre por esse caminho. Aliás, antes de entrar nos caminhos, é assim. Quando ela foi fazer esse estudo, o que ela percebeu? Que esses caminhos, né, esses arquétipos, tal, eles iam procurar quando eles estavam em desarmonia interna ou com o ambiente. Então, eles buscavam esse caminho para achar um equilíbrio interno ou com o ambiente que eles estavam vivendo, né? Seja ali na aldeia, ou estava acontecendo alguma coisa na floresta, por exemplo, estava em desarmonia, então eles iam nesses caminhos. O curador, que é o amor e o significado. Então, o amor, eles falam, né? Cura tudo. É a parte que cura tudo. E aí eu acho muito interessante. Eu não sei se é porque as coisas aconteceram muito próximo da minha vida, né? Aí eu falei, gente, por quê? Na psicologia positiva fala isso, né? Amor é a emoção suprema, realmente. É aquela emoção que passa por tudo. Aí eu fico pensando, né? É aquela parte, né? É uma sabedoria ancestral, mas que hoje já é comprovado cientificamente. Sim, verdade. Outro dia,
Na segunda-feira passada, na live do meu aniversário, eu falei sobre as 10 emoções positivas. E eu falei, por último, do amor. Que é realmente que fecha aquela roda, né? E é exatamente isso que você está falando. Tem todo sentido. Uma coisa vai ligando a outra, né? Totalmente. E aí o significado, que é, porque eu falei que a gente começou com isso, né? Porque tudo vai ter um aprendizado, tudo vai ter um significado maior. Então, quando a gente começa a pensar nisso, esse problema que teve agora, ele tem um significado maior, ele tem um propósito maior, então você está tendo significado. E aí ele já vai fazendo parte dessa cura. O Sim, bálsamo de cura do curador é o que? A contação de história. Então, todo momento que você se predispõe a ouvir alguém ou conta a sua história, você está fazendo a cura, está fazendo uma parte dessa cura, né? Aí vamos para o guerreiro. O guerreiro é o quê? Ele tem os 3 poderes, que é a presença, posicionamento e presença. Então, é aquela pessoa que marca a presença. Porque tem pessoas que, assim, às vezes nem falam nada, mas já chegou, né? Você fala assim, chegou aquela pessoa. Já, de tão forte que é a presença dele. falou o quê? Presença, posicionamento e Comunicação. comunicação. Então, nos dias atuais, é o quê? Aquele que é o líder, sabe? Porque ele Sim, tem que ter essa presença, ele tem que saber o posicionamento que é. Eu sei a hora que eu me mantenho, eu sei a hora que eu flexibilizo. sim. E eu conduzo as pessoas para seguir naquele caminho, né? Seguir naquela força. Então, o guerreiro, ele tem essa parte da liderança forte. E, por exemplo, nos dias de hoje, é o que a gente fez, por exemplo. Quais são as alternativas? Eu vi, tudo bem, tem um significado maior, tal, mas o que eu posso fazer agora, então? É o fazer. Ele é o da ação, vamos dizer Da assim. ação, né? Ele é o da ação. Se a gente for pegar das emoções positivas, ele é aquele que inspira, né? Então, Motivador. você viu e você falou, eu quero fazer, eu quero seguir aquilo que a pessoa tá falando, né? Aí a gente entra no visionário. Visionário que a gente teve que acertar ele também, viu? É. Ele tem duas palavras-chave também, que é o criar e a verdade, né? Então, hoje, eu vejo que a gente teve que usar muito a nossa criatividade, né? Para inovar os nossos trabalhos, né? Sair daquela zona de conforto e tal. O visionário, É uma ele é o mais reconstrução, né, nesse momento, né? total. Então, a gente usou todos. A gente usou todos, né? A gente usou todos. E ele é o que é mais verdadeiro. Ele é o mais autêntico. Então, porque ele se conecta com a criança. Você deu uma Sim, travada. deu uma travada. Vai voltar, vai voltar. Voltou. Então, o visionário, ele é a criança interior. E que muitas vezes a gente deixa meio que abandonado, né? Você fala, não, porque agora tem que ser Tá. sério. Não Ou pode tem se divertir. vergonha, né? Ou tem vergonha. Fala, imagina que eu vou fazer isso agora, sabe? Então, uma das partes que eu vejo que, assim, eu fiz esse processo para o meu TCC do individual. Disso, eu fiz um trabalho em grupo. E no trabalho em grupo foi muito interessante, porque o que mais, assim, as pessoas sentiram essa transformação, essa liberdade, foi no encontro do visionário. Porque acho que foi isso, sabe? Trazer aquela criança que estava lá esquecida para agora. Porque é a mesma pessoa. Então, se você deixa esquecido, tem uma parte da sua verdade que você não está considerando. E aí você não está completo. É verdade. Então, ele é isso. É da criatividade. Ele é da verdade. E qual que é a verdade dele? É assim. Eu tenho a minha verdade, mas eu respeito a sua verdade. Porque a criança ela é assim, né? Ela não quer impor a vontade dela. Ela, legal, tá bom. Às vezes ela até fala assim, diferente. Beleza, vamos brincar. É verdade, é verdade. E né, se a gente pensar na criança, né? Isso aqui, por exemplo, um dia, é a caneta. No outro dia é uma espada para eu brincar, né? Então, assim,
a criatividade está sempre ali a todo momento. E aí vem o mestre. O mestre é muito interessante, né? Porque o mestre é o seguinte, ele tem a sabedoria, aí a conexão maior com a psicologia positiva é a virtude, né? A virtude da sabedoria. E ele fala muito do desapego. Então, é assim, ele faz o melhor dele, só que ele é desapegado do resultado. Então, ele não fica assim, ah, meu Deus, eu tenho que ganhar, não sei o quê. Não. Ele vai fazer o melhor dele. E aí, o resultado que vinha é o resultado que tinha que vir. E aí, tem uma parte do livro, não é as 4 leis espirituais da Índia, mas, assim, é quase a mesma coisa. Aí eu falei, Entendi. gente, como em partes do mundo diferentes que, assim, as coisas se conectam, né? Mas é exatamente isso, né? Então, assim, ó, só aconteceu a única coisa que tinha que acontecer. Quem chegou é a pessoa certa, só começa quando começa, só termina quando termina. É mais ou menos isso. E aí, só no final, eles falam assim, né? Que as novas gerações, que elas sigam o que continua sendo bom, e o que não é bom na tradição, que não seja mais praticado. Então, eu vejo muito. Olha como esse processo de evolução, que realmente é o mestre, né? Que é você usar da sua experiência. O que foi bom, continua. O que não foi bom, foi um aprendizado, foi uma experiência. Aprendizado, deixa para trás. Deixar para trás no sentido de não repetir, né? Mas de estar lá o aprendizado, né? Isso, porque aí também se esquecer, você acaba repetindo ele, né? Verdade. A gente está usando os 4 arquétipos agora, né? Porque por mais que a gente, às vezes, não esteja na ação propriamente dita, a gente está sendo um guerreiro, né? Nesse momento de estar enfrentando tudo isso que está acontecendo, cada um da sua maneira, né? E é muito louco isso, né? Porque nesse momento em que é muito comum a gente se desesperar. Vou contar o que aconteceu no fim de semana. No sábado para domingo eu tive um acesso de tosse, de sexta para sábado. E no acesso de tosse de noite, eu me vi sem ar. Para onde você acha que foi minha cabeça? Foi direto para o estou com Covid. E aí eu levantei e falei, calma, vamos tomar uma água, vamos dar uma respirada, vamos ver o que está acontecendo de imediato. E aí, na verdade, não foi uma tosse de uma dor de garganta que eu já tinha, e que não tive febre, não tive mais nada, e que ontem já estava tudo bem, sabe? Mas a cabeça foi para esse momento louco que a gente está vivendo, né? Então, o que eu acho que a gente está enfrentando esse período realmente usando os nossos 4 arquétipos. E aí, como você falou no início, né? O inconsciente coletivo, né? A gente nem sabe que está usando. E nesse momento, o guerreiro, ele é também uma ação mental, né? Mais mental do que física, né? Do que chegando, de lutar, né? Com ações práticas, né? E outra, né? Você falou disso e você falou da dança, eu já fui conectando, acabei esquecendo de falar. Falei do bálsamo de cura do curador, que é contação de história. A do guerreiro é a dança. Então, que é dança, movimento, né? Então, por exemplo, nesse momento, estou precisando ativar mais o meu guerreiro, que é da ação, né? De enfrentar a situação. Dança, faz um movimento, que você inconscientemente já vai estar acionando o guerreiro. O visionário é o canto, porque é o como eu me expresso para o mundo, né? Então, pega aí, finge que tá cantando karaokê, coloca uma música que você gosta, né? E aí se permita divertir, né? Se permita aí divertir. A gente está usando tanto guerreiro como visionário nas lives dos shows, né? Porque eu não sei você, mas eu levanto, danço e fico cantando sozinha aqui, que nem uma retardada. Mas é isso. E o mestre é o silêncio, né? O bálsamo de cura é o silêncio. Então, se a gente pensar, é aquela meditação que a gente mais conhece quando só na respiração, deixar fluir, né? Sai, entra o ar e tal. Então, nisso a gente vai equilibrando. Realmente, né? Nós temos a gente pode, como está no nosso inconsciente coletivo, a gente pode acessar os 4 arquétipos.
Só que tem, lógico, um ou dois que você vai perceber mais presente no seu dia a dia, até pelas suas próprias características, né? Sim. Então você vai perceber que você usa mais ele, né? Então teve até um desafio que eu fiz a outra semana. Eu fiz 2 semanas seguidas, né? Sobre os arquétipos, Os né? arquétipos. E aí tinha pessoas que elas se identificavam, assim, achavam que era mais um, aí conforme acho que o que está mais presente é esse aqui. E aí foi interessante, muito interessante numa das pessoas que participou, porque ela viu que o arquétipo dela mais presente era o visionário. E aí ela trabalha com estilo, com moda, essa parte, e ela começou a criar mais ainda, mesmo estando nessa parte, né, não podendo fazer consultoria assim tão presencial, ela começou a ter ideias. Então, olha só, né? Quando você tem essa consciência de qual é o seu arquétipo que você se identifica mais, você consegue até usar ele para você deslanchar em algumas coisas. Ela sentiu assim que fluiu o dia a dia dela, do trabalho Bom, dela. e o dela, então, o arquétipo mais forte estava sendo o visionário mesmo. Você ficou muda para mim. Ah, ela então achava que era visionária e não era isso que você falou? O que que ela achava que ela era? Eu vou sair, vou entrar de novo, que eu não tô Ah, tá bom, tô conseguindo. muda ainda. Peraí, vou chamar a Bia de novo. Voltando. Voltou. Tá me ouvindo? É, Você estava coisa de contando coisas de lives e lives em quarentena, que super concorrido a internet, né? Virou produto de alto uso, né? Mais ainda, né? Estava contando da pessoa que fez o seu desafio dos arquétipos. Ela se achava que era visionária ou não se achava? Não, ela achava que era mais guerreira. Ah, tá. E aí Então, realmente identificou o visionário. é, e aí ela tinha uma questão que ela achava assim, eu procrastino muito e tal. O visionário não procrastina. O visionário quer fazer, ele faz, tal, tal, tal. Então, o que acontece? Como ela estava se conectando mais com esse arquétipo, ela estava até se sentindo um pouco mais culpada. Ela falou assim, mas como, né? Se eu me acho guerreira e tal, e não está fluindo o meu trabalho, eu não estou conseguindo fazer as coisas. Aí, a partir do momento que ela identificou que ela era mais o visionário, o que aconteceu? Automaticamente foi. Ela acionou um pouco mais do guerreiro. Só que aí Sim, ela começou a fluir, ela começou a fazer as coisas dela, mas ela sintonizou mais com deu uma essa travadinha. para mim. Sintonizou mais com o visionário. Então, quando ela sintonizou com o visionário, que ela tem características que são mais parecidas com o visionário, o que aconteceu? Deslanchou e ela colocou a ação. Ela conseguiu ir pro guerreiro. Que engraçado, né? A gente às vezes fica se prendendo por uma questão de se auto-observar e se julgar, né? E dizer como a gente não é isso que gostaria de ser e tal. E aí a gente se prende numa coisa, se limita, e de repente, quando se encontra realmente no perfil correto, ou sei lá, na característica mais marcante, se enxerga e parece que dá uma respirada, tipo, aceitei quem eu sou, aí tudo vai, né? Exatamente isso. Eu vejo que foi isso que aconteceu Muito bom, muito bom, com ela. muito Isso que bom. aconteceu com ela. E por isso que aumenta o bem-estar das pessoas, esse processo dos arquétipos. Porque, primeiro, é o que no livro fala, você está em desarmonia com você. Aí você começa a entrar em harmonia achando qual é o seu caminho mais fácil, vamos dizer assim. Qual que é o seu caminho mais fácil? O caminho mais fácil é o do visionário para a pessoa. E aí você vai fazer como se fosse toda a roda, né? Ela vai fazer toda a roda dela. Ela vai acessar o guerreiro, ela vai acessar o curador dela, ela vai acessar o mestre dela. Mas o caminho é como se assim. E tem as direções, né? O visionário é o leste. Então o caminho dela é o leste. Ela tem Sim, que ir pro leste. Não é isso. bom, muito bom. E como é o nome do livro? É o Caminho Quádruplo, né? Isso, cadê? Ele sempre tá perto de mim.
Aquela no... Aqui, ó. Caminho 4. Vou colocar aqui o nome. Angela Arne. Angela Arnes, né? Isso. É uma ótima leitura, assim. Coloquei certo? Deixa eu ver. Deixa eu escrever. A autora, acho que foi. É que é. É Ange. Assim. Ah, tá bom. Bem parecido com o que eu escrevi. Ai. E é bem gostoso, assim, a leitura, porque ela vai dando vários outros exemplos, né? Aí tem as direções, né? Que eu falei, o visionário é o leste, o guerreiro é o norte, o curador é o sul e o Oeste. mestre é o oeste. O Então, mestre. assim, vai tendo... O mestre é o oeste. Então, vai tendo vários ensinamentos, assim, as estações. Gente, é muita coisa, assim, que dá para conectar. Ontem eu assisti o Frozen 2 e ela fala exatamente o quê? Dos 4 elementos, que também tem a ver com os arquétipos. O fogo é do visionário, que é a transformação. A água é do mestre, porque aí no filme é muito legal, porque fala água tem memória, né? E tem tudo a ver com o mestre, porque por isso que você aprende, né? O guerreiro é o ar e o curador é a terra, que para transmutar, né? Então, e aí fica a dica de filme também. Se você ir com esse olhar de aprendizado, é bem interessante. Eu outro dia vi o Frozen 1, não tinha visto ainda o Frozen. Eu achei fofo. Vou ver o Frozen 2 também. Aquela só, vai aumentando a lista do final de semana. Menina, vai aumentando. Cada live que eu assisto, cada live que eu faço, eu vou anotando e vou anotando, vai aumentando a lista de coisas para fazer, né? Mas tudo bem, sem estresse, sem estresse. Essa semana me enfiei, essa semana, tipo, sexta-feira, né? Me enfiei em mais 2 cursos. Eu tô fazendo também. Já tinha feito 3, agora me enfiei em mais 2. Tudo bem, vamos lá. Chegar algum momento que eu não conseguir dar conta, eu vou entender e vou me dar meu tempo, né? Sim, sim. E quando a gente tá com essa energia, é legal aproveitar também. Né? Que é essa energia, que é essa do guerreiro também, dessa, né? E pode ser do mestre também, que o mestre sempre gosta de aprender, né? Ele aprende para ensinar. Hoje aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Eu fui ligar meu computador e ele ficou atualizando. Ele ficou desde meio-dia atualizando, ele acabou agora há pouco, antes da live. E eu tinha planejado. De novo pra mim. Voltou? Tá aí? Tá aí? Tá me ouvindo? Ai, meu Deus. Vou te chamar de novo. Foi? Tá me ouvindo? Guerreiro. Quem faz live na quarentena é guerreiro. Quem faz live é guerreiro. Tem que enfrentar os desafios. Não, é guerreiro e é visionário, né? Porque tem que ficar na criatividade do tipo, falando. Então, gente, não sai daí, porque, né, daqui a pouquinho volta o som e tal. Mas aí eu tava contando que hoje de manhã eu tinha planejado fazer várias coisas, tem uma lista de afazeres diários, né? Que eu realmente faço esse planejamento diário. E aí eu liguei o computador e ele de imediato começou a atualizar. E ele terminou agora. Então, tipo, de meio-dia às 6, ele terminou, acho que foi 5h40, sei lá. Eu não fiz nada que eu queria fazer no computador, sabe? E aí eu falei, ok, vou te entender. Você tá querendo me dar um tempo. E aí eu peguei um livro e fiquei lendo, sabe? Eu falei, não vou ficar aqui desesperada na internet do celular, né? Tipo, não vou. O que eu queria fazer era no computador. Não rolou. Não vou me estressar. Desliguei a internet do celular, peguei um livro e fiquei lendo. E foi isso.
e fiquei lendo. Primeiro tem uma rede aqui, aí eu fiquei na rede, aí ficar muito tempo na rede incomoda e tal, aí saí, fui para um outro lugar, mas fiquei lendo, sabe? Aí deu o horário, eu falei, tá, então agora eu vou fazer minha aula de Zumba, vamos ver se vai funcionar pelo celular. Funcionou. Foi bem engraçado, porque normalmente eu vejo no computador, que é maior, né? A tela. Sim. Mas hoje foi no celular e, tipo, foi mesmo. E aí depois eu fui, tomei banho, não sei o que, e fiz a live. E agora o computador tá funcionando. Entendeu? Então, quando acabar a live, eu vou trabalhar uma parte, não tudo, do que eu tinha planejado hoje, né? Mas tá tudo bem, eu acho que Faz acontece parte. exatamente o que tinha que acontecer, né? Aí acessa o mestre para ficar calmo. Serenidade. Acessar o mestre é realmente incrível, né? E engraçado que o mundo está acessando o curador dele, né? Total. Porque outro dia eu estava lendo mensagens que vêm do Espiritismo, né? E ele falando, né? O Espírito falando que essa pandemia veio em forma de cura, não em forma de guerra. Porque poderia vir com uma terceira guerra mundial, em que as pessoas iam estar colocando raiva e ódio e uns matando os outros. E, na verdade, ela veio em forma de cura, onde as pessoas estão realmente tendo o olhar de compaixão para o próximo, né? Nossa, quantas Querendo. ações tiveram, né, de doações. Eu mesmo participei, entrei num projeto novo nesse sentido. Falei, gente, às vezes a gente limita o olhar de ajudar as pessoas, né? Pode ser muito maior, né? É. Muito Não, e maior. às vezes, assim, você nem tem dinheiro para ajudar no momento, né? E não é só isso, não é o dinheiro, né? É a questão do rezar, do ligar para a pessoa, perguntar: você tá bem? Como é que você tá hoje? Ó, eu tô aqui, tá? Me liga, me pergunta, né? Se tá disponível para o outro também é uma ajuda, né? Uma vez eu ouvi num curso uma pessoa muito rica, uma fazenda, lá pro norte do Brasil, ela falando que ela queria ganhar mais dinheiro para ela poder ajudar as pessoas. E aí eu perguntei, mas você. Ah, Pri. Oi, Pri. Mas você não ajuda hoje? Ah, não, hoje eu não tenho condições. Aí eu falei, mas olha, eu que não tenho dinheiro sobrando, eu ajudo todo dia as pessoas. Como? Sorrindo, dando um bom dia, né? Às vezes comprando um lanche, né? É uma questão muito. Ai, que bonitinha, olha. E ela comentar todos os meus posts todos os dias me ajuda muito, 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 fofa. Pri, você também é uma lindona. Mas aí eu tô falando sobre isso porque a visão errada que a gente tem no ajudar, né? Que a gente tem que ter muito dinheiro para ajudar. Não tem, gente. Só um bom dia, ou perguntar pro seu porteiro como é que você tá, tudo bem em casa? Eu faço isso todo dia. Né? Será que você fala com o seu porteiro? Né? Então, qual é a Sim. ajuda que você pode dar? Qual é o olhar que você pode ter de diferente? E aí, óbvio, se você tiver um dinheiro sobrando, puder doar, doar, mas o ajudar o próximo, ter compaixão com o outro, não vem do dinheiro, né? Não é isso, né? Eu tava até falando com uma outra pessoa, né, que eu sempre posto desafios no meus stories, né? E aí eu mandei mensagem para algumas pessoas da minha família que moram longe e que eu sei que trabalham na área que, assim, provavelmente trabalham em alguma área que seja conectada com a saúde, né? E aí teve uma prima que ela agradeceu muito, ela falou assim, ah, como eu precisava ouvir isso, porque eu falei, como trabalho é importante, porque nesse momento que a gente está em casa, são um momento que ela está mais trabalhando, né, que às vezes está É, até dobrando o horário e tudo mais. horário. E ela falou, nossa, como eu precisava ouvir isso, né, então assim, olha só a ajuda que deu para ela nesse momento, só de dar um apoio, de reconhecer o trabalho dela. Então, é coisa simples. É um carinho, né? É um carinho. E é possível fazer, né? Que é o que você É falou, não possível. é do dinheiro. Pode ser o dinheiro também, mas É, pode ser várias outras coisas. Oi, Rodrigo, tudo bom? Beijo. Pois é, e eu, olha, Jô, chefinha, beijo. E essa questão, né? A gente, mesmo não sabendo quem é o nosso arquétipo, né? Quem são os nossos arquétipos, são as características, tá no inconsciente coletivo realmente, e a gente já tem isso dentro da gente.
E eu acho muito legal a gente tomar consciência, né, do que a gente tem feito, de quais são as nossas características, nossos sentimentos, para a gente poder se entender também nesse momento, né? Hoje eu total ativei o mestre, fiquei lá no mestre, lendo, não me estressando com o visionário, com o guerreiro que queria, né, fazer um monte de coisa. Fazer. Bom, vamos ativar o mestre numa segunda-feira. Isso aí, é muito interessante. Então, eu fiz 2 semanas seguidas, né? Agora não tem data assim para fazer outro desafio. Esse desafio ele é gratuito, que o objetivo é mesmo de ajudar as pessoas nesse sentido de as pessoas se conectarem e tal. Uhum. E aí eu até tinha tirado, mas tem pessoas já que estão pedindo, então quem está assistindo a live e tiver interesse também em conhecer mais, em participar do projeto, são 7 dias seguidos, né? Eu vou abrir uma lista de espera. Não está ainda no meu link lá no @BiaCoach, mas vai estar a partir de amanhã. Quem tiver Opa! interesse, eu vou começar a fazer uma lista de espera lá para a gente, quando tiver um número específico, aí a gente abre para fazer. Também não são muitas pessoas, porque é um grupo para compartilhar as experiências. Então, se tem muita gente, aí acaba não Se perde, conseguindo. né? Então, tem um número reduzido de pessoas, mas pessoas que Tô realmente dentro, tô dentro. estejam interessados em acessar o seu arquétipo mesmo. Vai ser legal, né? É uma experiência diferente, né? Porque às vezes a gente não sabe o que está sentindo, né? Tem muita gente me mandando mensagem e me pedindo ajuda porque, não estou conseguindo entender o que eu estou passando, o que está passando por mim agora, né? Aconteceu isso. Aí eu sempre pergunto, o que aconteceu? O que te originou essa dúvida, né? Né? Vou dando uma conversada para poder entender, né? E eu acho que realmente se enxergar e entender suas características, né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos, nesse momento é fundamental até para a gente não ficar se pressionando, né? Porque não dá para ficar se pressionando, né? Não Não, dá. aí isso pode ser até pior, né? De a gente ficar se pressionando, aí não sai, né? E não flui. Que aí é a história que a gente tava falando lá da moça que, não, eu sou guerreira e tal. Não, não é essa a característica principal. Tava travando. Quando ela conseguiu aumentar esse autoconhecimento, que é o que você estava falando, esse exercício, né? Não, mas ó, o que tá acontecendo? Vamos entender É, melhor. E aí acaba fluindo as coisas. É isso mesmo. é, é. Muito bom. Eu tenho atendido mais gente Também. e, e eu acho que as pessoas estão buscando se entender mais, né? É um momento realmente que a gente falou no início, né? Do yin e do yang, né? A gente entender o que está acontecendo dentro da gente, para a gente poder entender o que está acontecendo fora da gente, né? E é aquela coisa, né? O para estar bem, o todo tem que estar funcionando, né? Então, como o nosso todo, que é esse mundão afora, Sim. tá capenga, o nosso tende a ficar capenga. Então, mais ainda é importante a gente olhar para a gente com esse olhar carinhoso, né, de amor, para entender, não, hoje eu não estou bem, por quê? Porque aconteceu isso, isso, isso. Tipo, ontem, a minha afilhada do meio perdeu um grande amigo dela, que era atleta de beach tennis também, junto com ela, e ele foi embora de Covid e tal, e ela estava mal. E aí ela mandou mensagem e tal, para eu rezar por ele e tal. Eu falei, como você tá? Não sei como eu tô. Aí eu, em vez de focar nele, eu foquei nela, sabe? Para saber o que você está sentindo. Você está chorando? Você está colocando para fora? Pode chorar, chora, vivencia esse luto, né? Pensa como é que você está se sentindo, suas emoções. Escreve, porque as pessoas têm dificuldade de falar, né? E a primeira coisa que vem é a revolta, né? A tristeza. E aí, como é que você está se sentindo? Às vezes você nem identifica o que está passando por você e você precisa falar, né? Colocar para fora, né? Aí a Claudinha já acessou o curador aí nessa hora. Menina, estou acessando muito curador essa hora. Você sabe que é engraçado? Às vezes, muitas vezes, né? A gente não tá pronto naquele momento, não tá
como é que eu vou dizer, com a energia ou com a paciência, né? Porque nesses momentos a gente ajuda, mas a gente também quer ajuda, né? Então, quando eu recebo mensagens que eu sei que eu vou precisar me doar e acessar o meu curador, eu sempre dou uma respirada antes, bebo uma água, sabe? Dou uma mudança de estado físico meu, que aí eu vou e acesso a mensagem e aí respondo, porque senão não funciona. Pelo menos comigo. Eu tenho Mas que é isso acessar um mesmo. momento meu que eu possa estar ali para realmente ouvir na essência, né? Senão você vai atender no meio do turbilhão de coisa que você está fazendo, e vai tipo, ok, beijo, isso aqui. Não vai. Nem ouviu, né? É, Nem é, ouviu. verdade. Claudinha, tem uma notícia aqui, veio uma mensagem aqui no meu celular. 5% de bateria. Tudo bem, vou fazer o seguinte: faltam 5 minutos de live. Eu vou desativar os comentários para a gente fazer aquela foto bacana. Capricha aí, um sorrisão. Maravilha. E aí, vou ativar de novo para já agradecer todo mundo. Bia, adoro sempre estar com você, conversar com você. Muito obrigada hoje por a gente vir aqui, bater esse papo sobre os arquétipos. E foi muito interessante, muito bom sempre estar, né, nessa troca de conhecimento, de energia. Te agradeço muito, muito, muito. Ah, eu que agradeço o convite. Nossa, quando você falou. Não, ainda você falou na live, eu falei, meu Deus, bora lá. É muito bom, né, estar conectado com pessoas que têm essa energia positiva, que têm esse caminho, que têm novos olhares, que tá com essa iniciativa. Achei muito legal. Primeiro, o nome já é muito top, né? Adorei. E também a pessoa que conduz, que acho que faz isso toda a diferença. Agradeço muito o convite, foi muito bom estar aqui. E até tem insights, né? Porque quando a gente está conversando com outra pessoa, a gente tem muitos insights até do nosso trabalho, né? E foi É muito, verdade. muito, muito, muito bom aí compartilhar, matar um pouquinho da saudade, né? É verdade. Muito bom. Gratidão demais. Gente, Positividade em Foco volta amanhã às 6 horas da tarde. Amanhã tem um amigo querido também, que o coach me presenteou, que é o Leonardo Rocha. E vamos falar sobre metas, sobre planejamento, sobre as questões, né, do dia a dia. Ele é coaching de líderes também. E a Jo falou uma coisa muito certa: quem ensina aprende 2 vezes, exatamente. Eu estou aprendendo muito, 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 muito com todos vocês. E Jo, eu tô esperando você me falar quando você pode, hein? Ó, Isso desafiei aí, na live, hein? Ah, desafiei na live. vai ter que acionar o guerreiro agora. Vai ter que acionar o guerreiro para vir aqui, entendeu? E falar tudo que ela sabe também, que essa pessoa é linda, minha chefinha é linda. Amo muito. E, Bia, muito obrigada mais uma vez. Vamos marcar. Vamos marcar. Mas não é aquele papo Aê! do vamos marcar e não marquem. Que essa frase aí é a frase de carioca, né? Vamos marcar um chopp, vamos marcar uma saída, vamos não sei o quê. E aí não vai. Ó, o Léo vai estar aqui amanhã, ó. Isso aí. Isso Gente, tem uma aí. coisa, eu vou contar só amanhã, Leonardo. Eu vou contar só amanhã o que a gente fez no intervalo lá do DSP. Amanhã eu conto. Todo mundo aqui curioso para saber, mas tem a ver com Selfie 1, Selfie 2, hein? Com aqueles bonecos. Aqueles bonecos presentes nos eventos do IBC. Mas amanhã a gente conta. Então, até amanhã, gente. Um beijo enorme. E, Bia, mais uma vez, gratidão. Até uma próxima. E até amanhã, gente. Um beijo. Positividade em Foco amanhã às 6 da tarde. Beijocas!